pudesse enquadrar em voluntariado? Não, Primeira não, vez. foi a primeira vez e acertei em cheio. Olá, Vitória, bom dia. Olá, Ana, Dia. tudo bem? Em quase tudo o que um estudante universitário faz, o mais difícil é começar. Pois é. Consegues identificar algum momento da tua vida, algo que viste, fizeste ou pensaste que te tivesse impulsionado a experimentar o voluntariado, e nomeadamente o voluntariado em defesa do ambiente? Eu acho que eu me senti um pouco perdida dentro da biologia, apesar de gostar de todos os assuntos de uma mesma forma. E eu vi essa oportunidade pelo Instagram da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências. E eu falei, por que não, né? Eu quero descobrir o que eu quero fazer e eu gosto da natureza, eu gosto de plantas, eu gosto de trabalho de campo e tudo mais. E aí eu fui na Semana Verde, que foi assim o momento que virou a chave para mim, que eu descobri o que eu queria fazer, que é ou ecologia ou algo relacionado ao ambiente. E o que foi a Semana Verde em termos de que fizeste lá dentro? Quais foram as atividades? A Semana Verde foi uma semana inteira de atividades de controle de espécies invasoras, formações sobre a fauna local. Eu acho que eram 20 voluntários nessa semana. Ficamos dentro de um alojamento da cidade, foi super legal. Fiz várias conexões. E, inclusive, toda a refeição que a gente fazia lá era de uma produtora local, então tinha toda uma ideia em volta. E foi isso. A gente ia para o campo, aí às vezes tinha umas atividades para descontrair, algumas para socializar, mas era maioritariamente a gente no campo trabalhando com as acácias. E antes já tinhas experimentado algo do género, ou algo que se pudesse enquadrar em voluntariado? Não, Primeira não, foi a vez. primeira vez e acertei em cheio. O que te fez então escolher a Verde como associação-alvo do teu voluntariado em detrimento de outros projetos de intervenção na área do ambiente? A Verde, eu acho que eu fui pesquisar quando eu vi a publicação e eu vi que o idealizador da Verde tinha sido um aluno da Facup, ou estava fazendo mestrado, alguma coisa assim. Eu falei, pô, interessante, né? Uma pessoa que já esteve no lugar que eu tô. E só vou, eu não pensei muito. Foi assim, me inscrevi e vou, e ninguém que eu conhecia ia comigo. Então foi uma imersão total, assim. E eu só fui. Pelo que se pode ver no site oficial, o link vai ficar depois no fim do artigo, a Associação Verde, embora muito recente, fundada em 2021, certo? Oferece uma panóplia gigantesca de serviços, passando por inventários municipais do arvoredo, consultoria, palestras, passeios interpretativos, ações de restauro ecológico, que são plantações de árvores, e vários outros. Podes descrever-me as ações concretas em que tu tens participado? Bom, tem um dos projetos o BioSenior, que eu acho que é um dos projetos que eles têm lá no site. E na Semana Verde fomos construir hotéis para insetos numa casa de idosos. Sim. E foi muito legal. Teve essa atividade. O controle, você falou das plantações, né? Das plantações, acabou de acabar a época de plantações. Ficamos no mês de outubro até agora, todo sábado em plantação. Que mais? Fiz algumas coisas pontuais que eram preparar as mudas para a época de plantação, preparar o terreno para as plantações, construção de charco. Fizemos bastante construção de charco. Fiz formações também com o Bioescola, que é um projeto lá do município de Lousada, que leva a biologia e a ciência para as crianças. Então tive essa formação sobre como eu digo, não eternizar, colocar o inseto dentro de uma resina, assim, sabe? Aquilo para mim foi demais, porque você consegue ver tudo em volta, né? Eu não sabia como que aquele bicho ia parar no meio daquilo. Eu aprendi. Eu acho que é basicamente isso. São plantas invasoras, plantações. A gente fala muito com o público, idosos, crianças, essas atividades. Teve na Mata de Vilar também uma reserva natural de Lousada, que recebemos 20 crianças e a gente fazia um passeio interpretativo lá. E as crianças tinham que procurar certos pedacinhos de folha ou musgo ou alguma coisa assim. Foi super giro, foi muito legal. Sim, elas amam. E eu mais ainda. Achas que te realiza mais a parte de interagir com as pessoas, as crianças, ou de ir para o terreno, plantar e tudo o resto que fazem?
Eu gosto, eu acho que igual dos dois, eu gosto bastante. Eu acho que um equilíbrio seria perfeito, Sim. porque você aplica o seu conhecimento técnico e científico no campo, mas poder passar uma visão geral para as crianças é muito gratificante também. E a verdade Sim. dos dois lados. Exato. Ok. E também se enquadra bastante bem no teu curso, não é? Sim. Sim. Sentes que antes de saíres estás a aplicar aquilo que aprendes diariamente lá? Sim, muita coisa que eu vi dentro de sala de aula ou até coisas além que eu aprendi no campo. Sim. Coloquei em prática e aquilo se fixou na minha cabeça por eu ter praticado no campo. Certo. Então eu acho que foi muito importante para mim esse processo. Porque só tá na aula, anotando e tudo mais, beleza, laboratório é legal, tudo mais, meus colegas, ir pra faculdade, tudo mais. Mas aplicar, assim, antes de se formar e ver como que é a experiência perto de pessoas que são qualificadas, especializadas, é muito enriquecedor. Certo, ainda vou perguntar mais sobre isso, sobre essa parte. Então, desde que entraste, que não pode ter sido mais cedo do que 2021, certo? Já agora quando foi? Na Verde, foi abril de 2021. Não, abril de 2022, perdão. Ok. É. Já tinha Que foi a Semana Verde. Até agora já totalizaste mais de 350 horas de voluntariado pela Verde. O que te motiva a fazer disto uma prioridade pessoal? Para mim, a única solução é a restauração da natureza e começar pelo local, assim, porque beleza, podemos doar dinheiro para uma associação lá de outro país e qual o efeito que isso tem aqui na nossa vida, no que a gente está fazendo agora? Então, eu acho que tudo na minha vida gira em torno dessa questão do ambiente, tentar criar o menor impacto possível tipo de pegada ecológica. E se eu puder ainda fazer mais ainda e melhorar o estado, eu fico super feliz. Por isso o tempo surge, né? Exato, eu dou um jeito. Eu tinha dias que eu ia de manhã para Lousada, almoçava dentro do comboio, já chegava, ia para aula, falava, eu não vou deixar de ir, eu tenho que ir pelo menos uma semana para Lousada para eu espairecer, sabe, é meu safe space, assim. Então, para além de ser uma prioridade, tu usas como É uma reset, terapia, né? assim, é muito bom. Eu amo estar lá. Portanto, já falaste que vês a mudança a acontecer à medida que a fazes, não é? Mas qual o impacto assim geral que tu vês a associação a ter, ou ainda esperas que venha a ter, na área do ambiente? E a gratificação que tu tiras do teu trabalho é por este impacto que a medes ou há outros fatores em causa? Ela aparece de outras formas e feitios? Os impactos que eu vejo, visto que eu estou seguindo a Verde há 1 ano, às vezes visitar um local que eu fui há vários meses e ver como aquilo está mudando. Isso é bom demais, porque primeiro a gente entra lá, tá cheio de espécie invasora, às vezes não dá nem para entrar, é só com enxada, só com motorroçadora. Então, e aí depois você vê lá e tá limpinho, as plantações, as plantas nativas, os animais voltando. Então, isso é muito bom. E como eu espero ver essa gratificação, poder trabalhar cada vez mais com isso, com eles, se possível. Mesmo que seja como voluntária, eu acredito muito na ideia da Verde, então eu quero estar por perto, eu quero estar vendo. E eu vi como tem se expandido, né, a associação. O João, ele está fazendo várias caminhadas guiadas em várias cidades, e eu acho isso incrível. E pelo impacto, por saber que eu estou fazendo algo alinhado com o meu curso, e por todas as pessoas que eu conheço, que são todas incríveis e que me acolheram desde o primeiro segundo. Isso é muito importante, claro. Sim. Sabemos que o planeta é de todos e que todos beneficiam muito diretamente da sua proteção. O que achas que falta para que mais pessoas se interessem e tomem iniciativas concretas como esta, no sentido da defesa do ambiente, de conservar e restaurar a natureza? Eu acho que falta muita informação ainda para as pessoas. É difícil ter uma noção do impacto se a gente não vê o impacto no nosso dia a dia. Porque é fácil a gente comprar alguma coisa envolta em plástico e jogar no reciclável e depois dali foi para o caixote de lixo e você não pensa mais sobre aquilo, né?
Então, quando o impacto não está sendo direto nas pessoas, é muito difícil delas terem essa responsabilidade. E eu acho que a parte mais importante é levar essa informação. Tipo, olha, o impacto pode não estar sendo diretamente na sua vida, mas, assim, a qualidade do ar tá ruim, isso vai ser mal para a sua saúde. Não tem fora do planeta. Você não deita as coisas fora, porque você tá dentro do planeta. Claro. Em algum momento ele vai ter que ir para algum lugar. Então, acho que a questão mais, assim, é colocar luz nessas questões, nos problemas, assim, de muita geração de resíduo, o impacto na nossa alimentação, todo esse tipo de coisa. E achas que é suficiente as pessoas estarem informadas ou achas que ainda falta opções no sentido de se poder escolher confortavelmente de forma sustentável? Sim, por exemplo, até a iniciativa do município de colocar os caixotes de reciclagem já é uma opção, Sim. né? Porque antes era tudo jogado num comum. Claro. Então, eu não sei há quanto tempo isso existe em Portugal, mas no Brasil não é muito comum. A gente tem a recolha de lixo reciclável, mas não é nada separado, então muito se perde ali nesse processo da recolha. E sim, ter opção, mais associações, mais atividades, mais iniciativas em diversas áreas, né? Pode ser uma pessoa que está ligada ao social, quer falar com as pessoas. Você pode levar informação nas escolas, em fazer palestras. Eu, por exemplo, gosto muito de campo. Eu gosto de ir no campo, eu gosto de trabalhar no campo. Talvez opções... A questão mesmo é ter mais opção de consumo de coisas que sejam mais sustentáveis. Sim, é por aí. Mas não está fácil. Não tá fácil. Você tem que sair muito do seu caminho para conseguir dar a volta nisso. Por exemplo, tem uma feira de orgânicos que eu gosto de ir no Parque da Cidade. Perdão. Eu gosto de ir no Parque da Cidade e... Só que assim, 1 hora da minha casa. Pois, E os preços quase dobram. claro. Então, Nós vemos no tem supermercado. momentos da minha vida que eu não posso ir lá. Que Sim. eu não posso comprar aquelas coisas de lá, mas eu gostaria de sempre ir lá. Sim. Eu acho que... Não sei, eu penso muito nessa coisa da produção local, sabe? De ter, por exemplo, um vizinho ou no seu bairro alguém que produz alguma coisa e vocês trocam. Sim. É. Era por aí, sim. Pertencem à Verde uma equipa de biólogos, ecólogos, economistas, juristas, designers e profissionais de comunicação. Qual é de forma aproximada a representação em termos de estudantes na associação? Achas que estão em minoria? Não. Ok. Porque enquanto eu tava lá, tinham mais 3 pessoas no apartamento, que eram todas estudantes fazendo a tese de mestrado. Ai, que chato essa tosse. E tem sempre... É uma rotatividade, então sempre tem aluno lá. O João ainda é estudante, apesar de ser diretor da associação. Ok, interessante isso. Sim, muita gente fazendo mestrado, ele tá fazendo doutorado, se eu não me engano. E... Não acho que seja minoria, não. Agora assim, só uma curiosidade. Há algumas dessas pessoas que estejam a fazer projetos ou teses relacionadas com aquilo que a associação faz? Sim, Ok. sim. Tem um voluntário, eu acho que ele é colombiano, que ele estava lá nesse mesmo apartamento comigo. Ele chegou logo quando eu estava indo embora. Sim. E tem uma área de Lousada que queríamos descobrir qual que era a melhor forma de gestão das acácias lá. Então ele está fazendo esse estudo, né? Vários quadrados, ele faz vários tipos de manutenção diferente para ver qual funciona melhor, e essa é a tese dele. Ok. Sim, então é muito legal. E tinha um outro casal lá de estudantes que foi para medir a taxa de sobrevivência das árvores depois das plantações. Então é bem Sim. focado nisso, sim. É muito giro conseguirem conciliar as Exato. coisas assim tão diretamente, sim. Tens tido então a oportunidade de trocar conhecimentos com pessoas já formadas na tua área e noutras? Isso sim, que benefícios é que pensas que isso tem trazido para ti? Com certeza, porque todas as atividades que eu fazia lá durante a semana, eu era acompanhada por um especialista, alguém que ia me guiar. Então, por exemplo, tinha a pessoa que era especializada nas massas d'água, nas plantas aquáticas, então a gente ia fazer charco, era essa pessoa, e ela sempre compartilhando tudo, sabe? Ah, essa planta funciona assim por isso, isso e isso, ela tira o nitrato da água e não sei o quê. Então,
todas as atividades era alguém que estava preparado para me dar qualquer informação que eu precisasse. Seja nas atividades dos Gigantes Verdes, que era a medição das árvores para o sequestro de carbono. A gente tinha sempre um índice. A Cláudia, minha amiga que me acompanhava, sempre me ajudava muito, me dizia o que ela sabia. E às vezes até o João estava junto e ele sempre fala muito sobre essa questão da madeira morta. Foi muita informação e eu absorvi assim, ó. Exato, e eu absorvi com todo o amor do mundo. Sim. Uhum. E achas que essas conexões que estás a fazer vão ter impacto para ti mais tarde? Ai, vão, sim. Uhum. Sim, eu acho que sim, porque são pessoas que são apaixonadas pela mesma coisa que eu. Sim. Então, mesmo que profissionalmente a gente não fique relacionado, eu quero ver o que eles estão fazendo, eu quero acompanhar, se possível fazer parte e celebrar esse projeto, porque é isso. Eu fui porque é o meu desejo, né? Sim. Diminuir o meu impacto, é exatamente o que eles fazem. Convidava-te agora a partilhar um pouco dos teus planos futuros, o que esperas abraçar daqui para a frente, tanto dentro da Verde como fora. Dentro da Verde, eu pretendo continuar como voluntária sempre que possível, principalmente nas atividades de mais de 2 dias, que são os fins de semana verde, a semana verde. Eu gosto bastante dessa troca quando ficamos todos juntos. Penso em fazer um mestrado em ecologia aplicada e talvez fazer a minha tese com eles, que já é uma ideia que eu tinha conversado sobre com o pessoal e eles falaram que super dava certo. Então eu acho que vai ser isso. Eu acho que eu vou fazer esse mestrado e vou voltar com eles para fazer a tese e daí, não sei, talvez ficar por lá como voluntária ou entrar para a equipe de alguma forma. Parece muito possível, parece. Estamos agora a chegar ao fim da nossa conversa. Gostaria apenas que partilhasses a perspectiva de uma vencedora do Prémio Cidadania Ativa. Que importância é que pensas que este reconhecimento tem por parte da UP? Primeiro que quando eu comecei o voluntariado eu nem sabia que esse prêmio existia. Então eu vi, aí eu pensei assim, mas eu acho que eu não sou tão qualificada e tudo mais, mas vou tentar, né? Sim. Fiquei tanto tempo lá na Verde e pra mim foi tipo, a sensação foi de que eu tô no caminho certo. Esse reconhecimento foi, você fez a coisa certa, você fez o que você amava com o seu coração e por mais que o que você tirou de bom não seja diretamente no momento, logo depois, veio um tempo depois só para te confirmar, continua que tá tudo bem. Então foi tipo, ok. Que não era só na tua cabeça, né? Exatamente, eu tava assim, sabe síndrome de impostora? Você fica assim, será que é isso que eu tenho que fazer? Se tem tantas áreas na biologia, eu vou ficar doida. Mas era isso mesmo. Ótimo. Esperas que o prémio tenha algum impacto para a Verde, para a divulgação da associação, ou achas que já teve? Eu acredito que sim, porque não tem como eu falar do prêmio da minha experiência de voluntariado sem falar da Verde. Sim. Então, enquanto eu estava lá no voluntariado, eu fiz até 2 vídeos para o Instagram dele sobre a nossa rotina de voluntário e tudo mais. Então, acho que sim, de alguma forma eles se beneficiam e se beneficiarem é melhor ainda, que é o que eu quero. Porque eu quero que cresça cada vez mais. Ok, certo. Victória, como se faz para entrar na Verde e quais as diferentes formas de contribuir? Para entrar na Verde, você pode se inscrever no banco de voluntários e aí você recebe a agenda mensal de todas as atividades e pode concordar ou não para cada uma delas. Você recebe no seu calendário e aceita. Existe outra forma de contribuir que é como guardião das gigantes, que é uma assinatura mensal para permitir que esse projeto continue acontecendo, né, para financiar toda a manutenção, todo o trabalho, os funcionários. Bom, eu acho que é basicamente assim, como pelo voluntariado ou pela ajuda monetária, sim. Há a opção de guardião e sócio, não é verdade? Só guardião. Sim, o sócio tem uns benefícios diferentes, por exemplo, nas caminhadas guiadas,
Ah, tinha algumas outras coisas que eu não me lembro, mas ainda dentro dos guardiões tem vários tipos de guardiões, porque Ok. e começa desde os 3 euros, então qualquer pessoa pode contribuir, Sim, o que é ótimo. é ótimo. E não é uma coisa fixa, não é todo mês você tem que pagar 3 euros. Você pode pagar, querer ajudar nesse momento e se no próximo você não quiser, tudo bem. Depois volta, sabe? Sim. Hum. Certo, isso depois está mais explícito direitinho no site, não é? Lá no site já tá tudo bonitinho. Ok, Uhum. ótimo. Ok, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite, gostei muito da conversa e desejo-te a maior sorte em tudo aquilo que queiras Muito obrigada, eu que agradeço. no futuro.